Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um Consolares, programa de entrevistas que vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, sempre às 20 horas, numa realização do Centro Espírita O Consolador de João Pessoa, na Paraíba. Este programa tem por objetivo tratar de temas diversos, observados sob a luz da doutrina espírita, através de bate-papo com estudiosos e membros do movimento espírita da Paraíba e do Brasil. Interaja conosco pelo nosso site e assista nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e não esqueça de dar o seu joinha e de compartilhar com as pessoas mais queridas. Acesse as nossas redes sociais, no Instagram, também no Facebook. Os endereços estão no rodapé dessa tela. Hoje nós trazemos o tema Ano Novo, Renovação com Jesus. E para tratar desse tema, convidamos Ivânio Bezerra, ele que é presidente da ACESESC, Associação de Estudos Espíritas Kardecistas, que fica no bairro dos Bancários, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Além disso, ele é diretor adjunto do Departamento Mediúnico e dirigente da Reunião Mediúnica de Assistência Espiritual. Também é um dos coordenadores da Reunião Pública Espiritismo Online, na Federação Paraibana Espírita Paraibana, está como coordenador adjunto da região metropolitana de João Pessoa. Ivânio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fique à vontade. Uma boa noite, Antônio. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês em mais um Consolares. E esperamos que possamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto consola, que tanto traz para os nossos corações aquele refrigério necessário para seguirmos em frente, principalmente quando estamos chegando nesse período final de ano, que apesar de ser apenas uma questão mais temporal, mas é sempre um momento de renovação, de recomeço, de reinício, onde buscamos pensar um pouquinho o que fizemos e idealizar o que poderemos fazer daqui em diante. Muito bem. O antigo dito popular Ano Novo, Vida Nova revela que, pelo mundo afora, as pessoas parecem responder instintivamente à ideia de que tudo se renova cada vez que mudamos o calendário. Poderíamos, com isso, afirmar que essa vida nova no Ano Novo só trará real proveito se estiver fundamentada e centrada no Evangelho restaurado de Jesus Cristo? Quando nós pensamos a questão da renovação, o final do ano é o fechamento de um ciclo, né? A gente tem um período de 12 meses, está orientado com base na revolução do nosso planeta em torno do Sol, e ao final deste período, de uma certa forma, a partir de uma questão cultural, nós sempre pensamos num momento de recomeço, ou seja, o nosso calendário recomeça a sua contagem a partir do primeiro dia do ano. Só que esse recomeço, essa renovação, não pode se limitar apenas a este momento, apenas a esta data. Nós devemos sempre pensar que cada momento de nossa vida, cada amanhecer, é um momento de renovação. Mas esta renovação, ela precisa ser embasada em questões dentro dos aspectos morais que foram trazidos pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Então, se nós não estivermos embasados no Evangelho, se nós não buscarmos vivenciar os seus ensinamentos, muito mais do que apenas estudar, mas realmente vivenciar, colocar na nossa vida, colocar à frente, esta é a verdadeira renovação. E partindo dessa ideia, podemos considerar que cada vez que nós buscamos o conhecimento, cada vez que nós buscamos nos modificar, cada vez que procuramos seguir por um caminho mais condizente com o que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou, nós estamos nos renovando. O nosso corpo, do ponto de vista orgânico, diariamente ele se renova. As nossas células, todos os dias,
elas morrem e dão lugares a novas células no processo de renovação contínua. O nosso planeta, ele está em um constante ciclo. Então, o tempo todo também ele busca se renovar. A gente tem ciclos na natureza. Então, diante disso, também como partes da natureza, como elementos da natureza, nós também estamos em constante renovação. E precisamos, a cada dia que passa, olhar mais para dentro de nós e buscar essa renovação. Até porque, se ficarmos estagnados, nós seremos sempre aquele mesmo homem velho. Sabemos que a doutrina nos ensina que nós não retroagimos. Nós podemos estacionar, mas não vamos desaprender algo que nós já assimilamos. Então, esse processo de aprender algo novo, de você vivenciar algo novo, é uma renovação que ela é feita. E Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele trouxe essa mensagem de maneira muito clara. O tempo todo, o convite àqueles que o seguiam, seja os seus discípulos, seja os ouvintes que ele tinha convivência, era de renova. Tanto é que ele deixa bem claro que ele não veio destruir a lei. Ele não veio trazer, em termos do que a gente já tinha de conhecimento, algo que viesse mudar, mas sim ele veio trazer uma interpretação nova. Ele veio possibilitar que o homem conseguisse olhar para aquelas leis e interpretar de uma forma diferente, ou seja, renovar o conhecimento. Depois de algum tempo, por exemplo assim, 1980 anos depois, 1880, melhor dizendo, vem a doutrina espírita mais uma vez como esse elemento de renovação. O homem se perde nesse conhecimento que ele tem, ele começa a dar as suas interpretações e se desvia do foco do ensinamento que o Mestre Jesus Cristo deixou para nós. E a doutrina ela vem como esse momento de renovação. Então, se nós pararmos e pensarmos, todo dia é dia de renovação. Lógico que existe todo o simbolismo do final do ano, o Natal, que representa o nascimento, e o final do ano esse recomeço. Mas a todo momento nós devemos buscar recomeçar, buscar renovar este homem velho que nós temos, transformando ele num homem novo. Esse renovar é também uma oportunidade de aprender, de trabalhar, de servir, né? Aí vem o tempo e mostra horizontes mais claros para a necessária evolução espiritual de que tanto a doutrina espírita trata, né? Dentro dessa premissa, será que nós realmente aprendemos, trabalhamos e servimos fazendo caridade apenas na época natalina e no final do ano? Esse tipo de caridade é meritório diante de Deus? Há uma tendência natural, neste momento, até há relatos da espiritualidade que a psicosfera da Terra ela se modifica nesse período. Então nós passamos a ter uma energia muito mais positiva, uma energia muito mais salutar, as vibrações, os corações de homens estão mais abertos. São os momentos de renovação, os momentos que a gente busca, então, meio que apaziguar todos os nossos desentendimentos. Então, diante disso, há uma tendência natural a nós fazermos mais caridade, a querermos nos doar mais. E, de uma certa forma, também pensamos que este momento acaba e muito sendo único ao longo do ano. A gente guarda toda a caridade para ser feita no final do ano. Há mérito, lógico. Toda vez que eu faço o bem para o irmão, há um mérito. No entanto, nós precisamos buscar fazer o bem sempre. Aí sim, de fato, nós vamos estar vivenciando o verdadeiro ensino do Cristo. Nós estaremos aí sim buscando e terá o mérito de fato de nos doar. Até porque a fome, o sofrimento, ele não ocorre somente nesse período do ano. Ao longo de todo o ano, nós temos pessoas que estão sofrendo, que estão com fome, que estão necessitando de todos os elementos da caridade material. Então, a gente precisa olhar para fora e perceber que não existe uma data específica para ser bom. Não existe uma data específica para fazer o bem para o próximo. Todo momento é o momento de se fazer o bem. Todo momento é o momento de se doar ao próximo. Lógico que quando a gente pensa, se eu faço bem ao meu próximo, se eu me dou, se eu faço caridade, esperando os aplausos, então assim, eu posso imaginar que o mérito que eu teria, o que eu colheria de frutos junto à espiritualidade maior, decorrer daquele meu ato, eu já vou recolher aqui na Terra. Eu vou colher aqui na Terra. Porque o que me interessa é a propaganda, são os aplausos. Então,
a todo momento é importante, a todo momento fazer a caridade, se doar ao próximo, ela vai ter os méritos. Mas é importante também que nós não estejamos esperando nada em troca. Eu não esteja esperando o aplauso, eu não esteja esperando o reconhecimento. Sequer eu tenho que estar preocupado com o obrigado. Você às vezes está lá fazendo uma distribuição, uma campanha da sopa, uma campanha do quilo, alguma campanha que você está no processo de doação, e ao final a pessoa sai ali e simplesmente não dá um obrigado. Então você também não deve se ofender diante daquilo. Jamais. A sua parte foi feita. A caridade foi feita. Se o obrigado me machuca por não ter recebido, então de fato o que é que eu desejava quando eu estava ali? Era a minha melhoria? Era agir conforme os ensinamentos do Cristo? Ou esperando algo em troca? Então precisamos estar muito atentos. O que vai determinar o mérito nas nossas atitudes é o que eu espero dela. Então, talvez eu não tenha condição, por vários motivos, não estamos aqui para julgar, porque não tenho condição de fazer a caridade durante o ano todo. Mas, no momento que eu faço, eu tenho que realmente fazer de coração, e não esperando nada em troca. E aí, como a gente sabe, o método, lógico, vai ser proporcional à doação que cada um vai dar, né, naquele momento ou ao longo de todos os momentos que são possíveis de doar, e não apenas nesse momento específico. Maravilha. No livro Vida e Caminho, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, diz num trecho: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Depois de mais de 2000 anos, continuamos lembrando, como você disse, de Jesus mais nos finais de ano, né, durante a época de Natal. O que, como você bem colocou, é natural, né, que a gente fique mais sensível e tal. Pelo menos tem essa época, né? E o que você poderia nos dizer sobre as qualidades morais que ainda nos faltam para realmente reproduzirmos em todos os dias das nossas vidas, e não só apenas nas festividades de final de ano, tudo o que Jesus nos orientou? Jesus é nosso modelo e guia, né? Ele tem todas as virtudes que nós desejamos um dia almejar. Mas é importante que nós tenhamos em mente que, como Jesus, nós também podemos chegar a esse nível. Esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar. Jesus trilhou por todo esse processo de evolução até chegar lá. Ele não é um espírito que foi criado santo. Não, ele é um espírito igual a nós, que passou por todos os processos. Então, o que ainda nos afasta muito desse processo, dessa nossa possibilidade de sermos virtuosos como Cristo, ainda é muito nosso orgulho e nosso egoísmo. São os dois principais sentimentos que precisamos trabalhar para que possamos, de fato, ser mais caridosos. Muitas vezes olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. E muitas vezes, quando a gente pensa em egoísmo, ou pensa no orgulho, mas aí destacando primeiramente o egoísmo, pensamos muitas vezes em questões muito mais amplas, assim, como se fossem questões grandiosas. Eu não quero, só quero tudo para mim, eu vou dominar o mundo. Não, não é por aí. A ideia do egoísmo, ela se dá nas pequenas coisas. Ela se dá nos pequenos momentos. Eu não vou sair agora para fazer um trabalho, eu não vou me doar, tô cansado, tô com preguiça. Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para me dedicar. E a gente não sabe dividir o tempo. E por não saber dividir o tempo, na hora de priorizar, priorizamos talvez aquilo que não nos engrandeça. Temos que ter tempo para tudo, para a família, para a diversão, mas também ter tempo para auxiliar o próximo. Tempo para estudar, nos dedicar à nossa doutrina, a qual nós abraçamos. Então, é importante lembrar disso. Então, enquanto nós não conseguirmos vencer o nosso egoísmo, não conseguirmos olhar para o próximo, não vamos ser capazes de vivenciar plenamente o amor do Cristo e fazer essa renovação diariamente. Sempre vamos deixar para um segundo momento. Ou então vamos sempre deixar para o final do ano, já que se torna mais fácil. É até interessante pensar nisso. Por que se torna mais fácil?
Às vezes, ao longo do ano, eu não vejo locais onde eu possa doar algo, ou então não tem um chamamento para participar de uma campanha. E no final do ano, tudo isso vem à tona. E diante dessa questão, eu fico me esquivando de participar. Ah, eu não sei onde o que eu posso fazer, não sei como eu posso ajudar, não sei, não sei, não sei, e por não saber, vou deixando. E aí, quando espero, mais um ano se passou. E aí, novamente, vem as campanhas, a cidade fica repleta de oportunidades de doar, e você, então, ali participa. Então, precisamos deixar ser um pouco egoístas. Precisamos também buscar e nos doar, porque existem muitos irmãos que precisam. E a questão do orgulho é a nosso de querer só da nossa forma e de muitas vezes olhar para o próximo e comparando conosco mesmo, dizer: "Ah, não, mas ele está daquele jeito que ele quer". Então, eu fico comparando e não entendo, não me coloco no lugar do próximo. E por não me colocar no lado do próximo e achar um ser superior, eu esqueço que eu tenho que ajudar, porque esse meu orgulho de achar que eu estou acima às vezes atrapalha. Na maioria das vezes atrapalha. Preciso me colocar diante daquele irmão. Jesus, quando esteve entre nós, ele esteve entre os mais simples, os mais humildes, justamente para ensinar isso. A necessidade de nos ligarmos a essas pessoas que em algum momento podem ser nós mesmos em outras encarnações. Nós não sabemos como é que nós podemos reencarnar. Então precisamos dar a mão. É muito importante que isso venha acontecer. A gente fica sempre procrastinando, né? É uma característica, acho que, de muitos de nós, né? Ainda nessa fase de aprendizado, né? Você me fez lembrar da questão da empatia, né? A gente precisa ter esse olhar de se colocar no lugar do outro. E aí me lembra aqui que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Essa é uma afirmação muito categórica, muito boa. Sem a nossa transformação moral, é possível termos esperança de que o ano que se aproxima será realmente novo e teremos vida nova? E aí, para uma pergunta como essa, merece uma resposta direta, né? Não. Se nós não mudarmos, nós não vamos ter um ano novo. Se nós não buscarmos corrigir o que está de errado, nós vamos apenas fazer manutenção do status quo. Ou eu busco olhar para dentro de mim e corrigir o que está errado, ou então a tendência é se manter. É como se a gente não evolui, a gente fica estagnado, a gente fica no mesmo patamar. Não adianta pensar que eu sou capaz de mudar se eu não mudo nada. Ou não posso esperar que a mudança do mundo ela venha acontecer de fora para dentro. O mundo só muda quando eu mudo. O mundo que eu tô, ele é influenciado pela forma que eu vejo, pela forma que eu ajo. Então, muitas vezes, apenas a interpretação, a leitura que eu faço do mundo, ela vai me trazer uma perspectiva diferente. Então, se eu tenho não é uma leitura questão de pessimismo ou otimismo, mas é uma leitura pautada nos conhecimentos, uma leitura pautada em entender que nós estamos num planeta de provas e expiações, num planeta onde ainda há predominância do mal, num planeta onde a nossa verdadeiro objetivo é se esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. Então, diante desse esforço, quando eu começo a compreender, eu começo a ter uma percepção diferente do mundo. Então, o mundo ele começa a se moldar, modificar diante de mim. Mas, na verdade, quem está se modificando sou eu, a forma como eu me porto diante do mundo. Quanto mais pessoas buscarem modificar os seus comportamentos e suas atitudes, maior será a revolução no mundo, a tal ponto que nós vamos então ver um mundo diferente. Se ficarmos apenas esperando a mudança de fora para dentro, essa não vai acontecer tão rápido. Apesar de que nós sabemos que, o mestre sempre nos disse, que nenhum dos seus cordeiros será esquecido. Não. Mas nós podemos contribuir para que essa mudança se dê de uma maneira maior. Então, se eu quero realmente mudar o mundo, se eu quero realmente fazer um ano novo, um ano diferente, não basta apenas fazer listas, como é muito comum, e somos convidados ao final do ano a fazer listas de coisas que eu desejo, tanto do ponto de vista material, do ponto de vista moral.
Não adianta fazer somente essas listas, eu tenho que colocar em prática. Não adianta eu ter uma lista lá com 20 itens, 30 itens, 40 itens. Vamos fazer um exercício, vamos escolher apenas uma questão que eu gostaria de modificar e realmente me esforçar para mudar naquele ponto. Até porque não podemos achar que vamos melhorarmos e nos tornarmos espíritos puros em apenas uma encarnação. Até porque sequer há tempo hábil para que isso aconteça. E sequer nós passamos por todas as experimentações possíveis para que apenas em uma encarnação possamos nos modificar. Então, se eu não mudo quem eu sou, se eu não tento realmente vivenciar os ensinamentos cristãos, os ensinamentos do Cristo, buscar olhar por uma visão diferenciada, olhar para o mundo e buscar entender ele de uma forma diferente, o meu mundo não vai mudar. Então, o ano novo passa apenas a ser uma mudança de data no calendário. Vira o calendário lá, o que eu tinha em 2021, vou botar para 2022 e passarei mais uma vez a esperar o tempo passar, contando os dias e perdendo a oportunidade, que já está ficando cada vez mais difícil, de reencarnar em nosso planeta. A gente já consegue perceber a perspectiva de vida do ser humano, ela já se estende, a quantidade de reencarnes diminui, e aí você não é uma questão meramente espiritual, tá? Os números, os censos, a taxa de natalidade cada dia menor. Então, ou seja, menos oportunidade teremos de renascer nesse planeta. Então, precisamos cada dia mais valorizar e realmente fazer essa mudança para que não seja apenas uma mudança de nada, mas sim uma mudança de perspectiva de vida. Nós entrevistamos hoje Ivânioé Bezerra, presidente da ACESESC, Associação de Estudos Espíritas Kardecista, que tratou do tema Ano Novo, Renovação com Jesus. Ivânioé, passa suas considerações finais. Desde já agradecemos a sua disponibilidade, sua boa vontade e trazer para a gente um tema tão relevante, tão cativante e inspirador para todos nós. É com você. Antônio, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Consolador pela oportunidade que nos dá de conversar um pouquinho com vocês, com os nossos internautas. Ficamos muito felizes. E a mensagem que eu deixo a todos que nos acompanham é: vamos aproveitar este momento. Tudo isso que nós estamos passando nesses últimos 2 anos, ele tem que servir de aprendizado. De aprendizado. Vamos tirar uma lição. Vamos buscar realmente nos modificar. Vamos olhar o mundo diferente. Nós não podemos pensar que, de fato, quando este momento chegar ao fim, e vai chegar, como tudo é um ciclo, ele vai ter seu começo, vai ter seu auge, declínio, e ele vai, como todas as outras pandemias, vai ser controlada. Não podemos imaginar que vamos voltar a viver o mesmo mundo, nem seremos as mesmas pessoas. Então vamos, de fato, aproveitar mais este ano, quando a gente já tem alguns indícios de melhora, para buscar realmente nos modificarmos, sermos pessoas melhores e, de fato, na virada do ano de 2021 para 2022, renascer com Cristo, reviver com Cristo e trazer o Cristo para os nossos lares. E, acima de tudo, fazer dele o exemplo e seguir os seus passos, nos tornando verdadeiros discípulos do Mestre Jesus. É isso aí. Agradecemos a todos que participaram, que assistiram, que estão assistindo o nosso programa, que estão divulgando. Desejamos um ano novo de muita paz, muita saúde, muita harmonia a todas as pessoas, que seja um ano melhor, que realmente façamos o ano melhor, que façamos a nossa reforma interior. Gratidão a todos e a todas, um abraço fraterno e até o nosso próximo programa. Até lá.